Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui na Polônia, está um pouco frio agora, está abaixo de zero, mas vou experimentar dar algumas informações. Estamos na Polônia, no estado de Lubelski, não estamos muito longe da cidade, que é Lublin, e aqui está localizado o terceiro maior campo de concentração nazista da história. O maior campo de concentração é Auschwitz, que é perto de Cracóvia, e o segundo campo é Birkenau 1 e 2 chamado. E aqui é o campo de concentração chamado Majdanek. Majdanek é o terceiro maior campo de concentração. Vamos continuar filmando e vou continuar dando algumas informações importantes, mas vou sair da frente para que possamos filmar devagar e vou continuar dando mais informações. O campo de concentração, como eu já falei, Majdanek, em alemão se chamava no começo Konzentrationslager. Majdanek é o nome de um campo de concentração nazista construído na Polônia ocupada, a 4 quilômetros da cidade de Lublin, como já falei, durante a Segunda Guerra Mundial. O campo foi criado em outubro de 1941 sobre as ordens do comandante da SS, Heinrich Himmler, após sua visita à cidade de Lublin em junho do mesmo ano. Inicialmente era um campo destinado apenas a receber prisioneiros da guerra, sob a guarda da SS e comandada por Karl Otto Koch, até ser transformado em campo de concentração geral em fevereiro de 1943, ao contrário de outros campos nazistas. Este não era escondido em nenhum lugar remoto do meio das florestas, nem era cercado por zonas de exclusão, ficando às vistas da população civil comum de Lublin. Todo mundo via e sabia que estava aqui o campo de concentração. Seu nome deriva de um distrito da cidade chamado Majdan Tatarsky e foi dado pelos habitantes locais. O nome alemão inicial era Konzentrationslager Lublin, campo de concentração em Lublin. No começo das operações, Majdanek continha cerca de 50 mil prisioneiros, passando por expansão em 1942, que elevou sua capacidade para 250 mil, usados principalmente em trabalhos escravos, para a produção de munição e fábrica de armas para a guerra. Entre abril daquele ano até seu fechamento em junho de 1944, o local foi transformado em campo de extermínio, com a instrução de câmaras de gás, crematórios. Foi um dos únicos campos nazistas a usar o chamado Zyklon B. O outro foi Auschwitz, como um gás exterminador, apesar do monóxido de carbono também ser usado nas execuções. Foi terrível realmente o que acontecia aqui. Com a chegada do Exército Vermelho em 1944, o campo foi fechado, sendo que o crematório foi o único local que os nazistas conseguiram destruir antes da fuga. Graças à rapidez do avanço das tropas libertadoras, o que transformou Majdanek no mais bem preservado dos campos de holocausto para a pós-guerra. Cerca de 1000 detentos foram evacuados numa marcha da morte chamada, mas os soviéticos ainda encontraram milhares deles, a maioria prisioneiros de guerra. A contagem dos mortos Majdanek nunca foi feita com alguma precisão devido à falta de registros. Ainda em junho de 1944, os soviéticos inicialmente suspeitavam, pensavam que o número inicialmente de mortes era de 400 mil judeus,
além de 1.500.000 de prisioneiros e de outros tipos e nações, durante o período total de funcionamento baseados na capacidade de crematórios. Apesar dessa contagem nunca ter sido levada a sério por estudiosos, os últimos estudos e pesquisa realizados pela direção do Departamento Científico do Museu Majdanek citam que houve cerca de 78.000 vítimas, sendo que 54.000 delas eram judeus. Em outubro de 2005, 4 sobreviventes do campo voltaram ao local da sua prisão no passado, acompanhados de arqueólogos, e ajudaram a localizar no terreno mais de 50 objetos que haviam sido enterrados pelos prisioneiros. Esses objetos incluem alianças, brincos, relógios e moedas. E isso aqui aconteceu tudo aqui. Como eu já falei, esse campo de concentração Majdanek é um dos maiores, é o terceiro maior. Muitas pessoas morreram e eu peço oração. Desculpa, o carro está passando aqui. Eu peço oração por essa nação. Eu peço oração pela Polônia, porque a Polônia sofre, além da idolatria, sofre com as lembranças da Segunda Guerra Mundial. É terrível. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Creio que vai ser uma bênção esse filme para você, para que você conheça um pouco mais da história. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aqui eu vou continuar falando um pouquinho mais, dando umas informações. Aqui que são chamados fornos, onde eram cremadas pessoas, muitas vezes vivas. Muitos dos fornos. Esse é um dos fornos que ainda permanece para a história, mas quando a arma vermelha chegou, os alemães começaram a destruir todas as provas e destruir a grande maioria dos fornos. Mas ficou esse ainda um pouco restaurado para a história ficar contada. Aqui continua tem mais um forno. Infelizmente é muito triste. Aqui você sente o espírito da morte. Infelizmente, né? A história é muito pesada. A história da Segunda Guerra Mundial através de Hitler é uma história terrível. Aqueles que leiam a esse respeito sabem do que eu estou falando. É terrível, realmente é muito triste. Eu peço muitas orações pela Polônia em nome de Jesus, para que Deus possa salvar este país e esquecer essa história maldita, em nome de Jesus. Pois é, vamos continuar dando mais algumas informações, mas mais importante é para que todas as pessoas de língua portuguesa que escutam esse filme, para que possam orar pela Polônia, porque a Polônia precisa realmente de orações. Eu repito o tempo todo isso, porque eu estou aqui há alguns anos e eu sei como é que é muito pesado o clima espiritual desse país. Pelo motivo dessas coisas, inclusive que a gente está vendo aqui. O espírito da morte, o espírito dessa história toda persegue esse país através da depressão e é uma coisa terrível, sabe? Só estando aqui para ver, né? É uma coisa terrível. Então, em nome de Jesus, peço orações pela Polônia, não somente pela Polônia, mas por toda a Europa. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Vossas vidas. Hoje é dia 2 de janeiro de 2010. Então, um feliz ano novo para cada das pessoas que estão escutando esse filme e olhando. Aqui agora estou mostrando o chamado choveirinhos. É um chuveiro, muitas carreiras de chuveiros, sendo que não só saía água. Muitas das vezes eles entravam aqui, as pessoas, e eles soltavam o gás e matavam as pessoas através do gás. Esse é chamado chuveiro da morte. Infelizmente, o que o diabo faz não tem muitas das vezes como pensar. É terrível. Mas ficou história. Triste, muito triste. Mas o que a gente pode fazer? Agora é somente orar para que Deus não permita que aconteça mais essas coisas. Esses são os chuveiros que
que eles matavam com gás.